Opa, e aí? Hoje eu trouxe aqui comigo alguns livros para compartilhar com você a minha experiência de leitura. E aí, beleza? Você tá bem? Espero que sim, espero que você esteja se sentindo maravilhosamente bem. Eu também estou bem, pelo menos por hora. Eu sou Sony Santos e seja muito bem-vindo ao The Booktuber Fracassado. Este canal eu utilizo para falar sobre livros, quadrinhos e qualquer coisa relacionada que eu acho que vale a pena você ler ou não, como eu sempre digo. Hoje eu trouxe aqui alguns livros, 4 no total, para mostrar para vocês e dizer um pouquinho, falar um pouquinho sobre a minha experiência de leitura. São 4 livros de ficção científica, sendo um deles um livro nacional, que eu gostei muito, me diverti, dei risadas. Cara, é muito difícil eu dar risada, assim, dar gargalhada lendo alguma coisa. No máximo eu solto um arzinho, aquela aquela risadinha, sabe? Mas esse daqui me fez gargalhar. Bom, vamos começar com o que eu li há bastante tempo. Já apareceu aqui no canal diversas vezes, mas não apareceu em uma resenha. E dessa vez não vai ser diferente. Não vou fazer uma resenha porque a ideia, a princípio, era isso. Fazer uma resenha de cada um deles, mas eu decidi fazer um compilado porque assim eu falo um pouquinho de todos eles em um único vídeo, belezinha? Bom, em Encontro com Rama a gente vai acompanhar um período da história em que grandes estudiosos e cientistas da época ainda não haviam mapeado as grandes rochas que vivem aí orbitando o nosso planeta, nosso sistema solar. No caso, os meteoritos e meteoros gigantescos ainda não haviam sido mapeados. Sendo assim, as pessoas que viviam nessa época corriam maiores riscos, pois não conseguiam detectar a tempo de fazer alguma coisa. Que foi o que aconteceu no período da história aqui, onde cai um meteorito na Terra e causa grande estrago, deixando aí milhares de pessoas surda e milhões de pessoas mortas, o que é pior. Bom, sendo assim, a gente acompanha essa transição na história, essa evolução na tecnologia, onde os cientistas passam aí a mapear, anotar todos os objetos, esses meteoros, meteoritos que vivem orbitando ou que têm chances de vir em direção à nossa Terra, para poder meio que ter uma ação ali quando vê que a gente está correndo risco, não é mesmo? E numa dessas de ficar mapeando ali, detectando os objetos que estão circulando na nossa órbita, os caras conseguem meio que ver que tem um objeto vindo em direção à Terra, ou pelo menos que vai passar muito próximo à Terra, que ele é um objeto que tem proporções enormes, assim, sabe? E o formato dele é diferente da maioria dos outros. É um formato cilíndrico, um meteorito gigantesco. Meu, esse negócio tá estranho. Aí eles meio que mandam, organizam ali uma tripulação para ir em direção a esse meteorito que eles dão o nome de Rama, porque já usaram os nomes de deuses romanos em vários outros aí, deuses gregos, sei lá. E aí eles passam a utilizar a cultura hindu para nomear os mais recente. Deram o nome de Rama a esse meteoro, a tripulação vai para lá e a gente descobre coisas sensacionais dentro desse meteoro, porque ele é cilíndrico, ele é oco e ele é uma espécie de planeta. Isso eu posso dizer. Agora, como funciona? Você vai ter que ler para entender. Cara, é sensacional. Outro livro que eu li recentemente foi Poeira Lunar, do mesmo autor, Arthur C. Clarke. Muita gente não gosta da escrita do Arthur C. Clarke porque ele é muito detalhista, né? Diferente do Isaac Asimov e do Philip K. Dick, que é frenético. Philip K. Dick é bem frenético. Esse cara, ele gosta de colocar você na história aos pouquinhos, sabe? Mas depois que engata, já era. Em Poeira Lunar, a gente acompanha a história do capitão Pat Harrison, que é o capitão dessa navinha aqui, a Selene, que basicamente nesse período da história, o ser humano ele pode ir fazer um turismo na Lua, dar um rolezinho de boa. Mas nem todos, né? Tem que ser a galera que tem uma condição financeira muito boa e alguns trapaceiros. Enfim, a gente acompanha uma galera, são 22 pessoas no total, contando com o capitão e a galera que vai para ajudar. E eles vão dar um rolê no Mar da Sede, uma parte da Lua em que é feito esse turismo aí, até que ocorre uma espécie de terremoto, alguma coisa assim, e a nossa queridíssima Selene é engolida por esse mar de poeira, né? O Mar da Sede é um mar de poeira, uma poeira fina que ela é quase líquida, é bem detalhada aqui, você consegue ter mais ou menos uma noção do que seria essa espécie de poeira. Bom, a gente acompanha o capitão tentando manter as pessoas calmas para não desperdiçar recurso. A gente acompanha toda a galera envolvida tentando fazer o resgate da Selene. E é uma espécie de... é quase que um filme de suspense isso aqui. A gente fica agoniado acompanhando de fora esse resgate. Será que vai dar certo? Será que não vai? E aí? Então é um livro legal aí para conhecer também. O Tempo Desconjuntado, do Philip K. Dick. Quem vai ficar desconjuntado aqui sou eu, com essa coluna torta. Bom, em Um Tempo Desconjuntado a gente acompanha a história do Reagan Gunn,
um cara de 42 anos, 40 e poucos anos, que passou um período na guerra e tal. A história se passa em 1959, se eu não me engano. E esse cara ele vive em uma casinha, numa cidade pequena. Ele mora com a sua irmã, o seu cunhado e o seu sobrinho, filho da irmã dele. E o Reagan é um cara de boa, que não trabalha, tá sossegado ali. Ou melhor, o trabalho dele, que não é bem visto pela galera que mora nessa cidadezinha, é ficar preenchendo um joguinho do jornal, que o nome do joguinho é para Encontre o Homenzinho Verde. Então ele é muito conhecido, inclusive na cidade inteira, por ganhar esse concurso. A fotinha dele tá sempre nos jornais da cidade, porque é o campeão do concurso aqui, Encontre o Homenzinho Verde. E ele tira uma grana ganhando esses concursos aí. Ele faz os cálculos dele lá e meio que deduz aonde o Homenzinho Verde vai aparecer. E a história começa a ficar muito interessante quando ele começa a ter uma espécie de déjà vu, ou déjà vu, que é a maneira correta de se dizer, eu acho. Bom, ele começa a entender, ou pelo menos achar, que aquilo já aconteceu. Ou ele tem pelo menos essa sensação, já vivi isso? Caramba, mas era diferente algumas questões. E outra coisa que começa a acontecer é uma alteração naquela realidade, sabe? A realidade ela começa a ser meio que alterada. Objetos que antes estavam em um lugar começam a desaparecer e aparecer apenas o seu nome escrito. Ah, aqui sempre teve uma mesa. Essa mesa do nada desaparece e tem só um papelzinho escrito mesa, que é o que começa a acontecer. Então a realidade em sua volta começa a ser alterada e a história fica sensacional. Cara, esse livro precisa de uma resenha detalhada aqui no canal, mas eu não sei quando isso vai acontecer. O Philip K. Dick, ele é um mestre em contar esse tipo de história, né, de bagunçar com a nossa mente, de fazer a gente se questionar sobre a verdadeira natureza da realidade. Será que isso é o que é? Será que, pô, eu sempre vivi assim e só agora caiu a ficha? Cara, é muito bom esse livro e eu espero voltar um dia aqui com mais tempo para fazer uma resenha. Eu vou até escrever, coisa que eu não faço. E outro livro que eu li recentemente, me diverti muito, é uma ficção científica, viagem no tempo, universos paralelos, essas coisas todas. Porém, um livro de comédia, cara, com muito humor, você vai rir demais e vai se divertir. É raro eu dar risada com livro. No máximo, eu solto aquele ventinho, sabe, pelo nariz. Mas isso aqui eu gargalhei, que é Gastaria Tudo com Pizza, do Pedro Duarte. Esse aqui foi um dos originais Pipoca e Nanquim, um dos primeiros, se eu não me engano, a primeira leva de originais Pipoca e Nanquim. Cara, que livro sensacional. Ó, vem com esse detalhezinho aqui que brilha no escuro e tudo mais. Em Gastaria Tudo com Pizza a gente acompanha a história do Bob. O Bob, ele trabalha em uma loja de material de construção e tal. É um cara que sente que o mundo deveria ser mais, né? Ele não aceita que é só aquilo na vida dele. Então ele desenvolve, ele cria ali uma máquina do tempo, que é basicamente uma máquina de escrever azul bebê. Tem que ser detalhada a cor e ela é ativada por um palavrão que a gente passa o livro inteiro curioso para saber qual é esse palavrão, mas você só vai descobrir lendo. Cara, ele vai em vários universos, ele conhece uma personagem sensacional. Os personagens aqui são sensacionais, sabe? Todos eles. Tem um cara aqui que reclama de tudo. Ele reclama, ah, mas isso é essa geração nova, na minha época não era assim, eu não sei o quê. Mas é muito bom e você se identifica com cada um deles, porque a história se passa meio que no nosso mundo, assim, digamos, no Brasil, parte do Brasil. Ele falou o bar do Valdir, o restaurante do Valdir, restaurante barra barzinho, onde eles vão se encontrar e lá acontece muitas coisas. É sempre ali um ponto de referência para acontecer grandes coisas nessa história. Tô falando demais, ao mesmo tempo não falando nada, como sempre, mas é um livro que vale muito a pena conhecer. Eu acho que já faz uns 2 ou 3 anos que esse livro foi lançado. Eu só tive acesso recentemente, que eu comprei na feira da Unesp e paguei uma pequena bagatela de 20 dinheiros apenas. Suave! Foi o livro mais baratinho da editora que eu comprei, assim, até o momento. Mas foi um período de promoções e afins. Bom, no mais é isso. Esses são os livros que eu gostaria de mostrar pra vocês. Tem muita coisa que eu li, apesar de estar com a vida bem corrida, mas eu não consegui montar nada elaborado para gravar aqui. Só isso mesmo, tá bom? Obrigado pela sua presença até aqui, espero que tenha gostado do vídeo e tchau!